Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Shanti Shanti Shanti. Bom, hoje a morte continua falando para Nachiquetas, explicando a Nachiquetas sobre este que é o livro de limitação, este que é o objeto de estudo da Upanishad, esse que é o nosso objeto aqui de estudo. E ali a morte começa dizendo nesse mantra que quem, além dele, pode ter o entendimento, o conhecimento, a visão deste que é toda a felicidade e que ao mesmo tempo é livre da felicidade. É interessante essa frase, porque aqui a gente deve entender a felicidade num ponto como uma emoção e num outro ponto como a sua real natureza. Então, a morte fala sobre aquele que é livre da felicidade no sentido de que não está limitado a uma situação ou uma condição de felicidade, porque a felicidade como uma emoção, como sentimento, está naturalmente limitada a uma outra emoção, a um outro sentimento que virá depois por uma outra situação, seja ela qual for. Então, toda a felicidade que é sentimento ou emoção é efêmera. E aquilo que é efêmero não corresponde à natureza do ser, porque o ser é livre de qualidades, o ser é livre de limitações. Portanto, ele usa a mesma palavra, a palavra felicidade, também para apontar para a natureza do ser, porque o ser livre de qualquer esforço ou livre da necessidade de fazer qualquer tipo de coisa já é naturalmente feliz. Basta você fazer uma pequena experiência deitando-se no chão, por exemplo, ao final da sua prática lá de asana, no Yoga Nidra, no Shavasana, para se dar conta de que, nossa, livre da necessidade de fazer qualquer coisa, livre da necessidade de desempenhar qualquer tipo de papel, eu sou essa pessoa feliz e relaxada, eu sou essa pessoa tranquila. Isso também pode ser evidenciado no sono profundo. Quando você está no sono profundo, quando não existe ali sonho, quando não existe ali nenhum contato com os seus sentidos ou projeção da mente de qualquer natureza, quando realmente há aquele apagão geral, qual é a primeira coisa que você diz quando retorna desse apagão geral? Nossa, foi muito bom esse sono profundo, porque houve a ausência de todas as coisas, mas uma coisa não esteve ausente, uma coisa, que foi você. Você sempre esteve ali. E quando essa dualidade, quando esses pares de opostos percebidos pelos nossos sentidos e colocados como pares de opostos pelas nossas preferências na mente desaparecem, o que resta ali é esta pessoa naturalmente feliz. Então Yamaraja começa falando aqui para Nachiquetas que ele é realmente aquele que tem o entendimento daquele que é a pura felicidade naturalmente e aquele que também é livre da tristeza no sentido de que não está preso a um sentimento, não está preso a uma condição. E ali a Upanishad continua falando que enquanto você está sentado na postura de meditação, enquanto você está em um lugar, essa consciência, este ser, parece ir para bem longe. Isso quer dizer que a consciência tudo permeia, o ser é onipresente. Então, quando a consciência parece ir para longe, significa que ela está permeando aquelas projeções da sua mente, porque a consciência é a base das projeções mentais. E a mente parece ir para longe também, como o mantra diz, porque ir para longe também só acontece porque
existe ali a consciência como base, permitindo que a mente se projete para longe. Então, o ser, essa consciência, ela é livre da dualidade, ela é livre de uma localização geográfica. Ela é onipresente, ela está em tudo, ela tudo permeia. A Upanishad continua dizendo: havendo meditado sobre a natureza do ser, em todos os objetos que existem, mas também livre dos objetos, observando esta natureza, este ser, esta consciência como permanente e impermanente, porque a consciência obviamente é permanente, mas ela também sustenta o impermanente. O impermanente só existe por causa desta consciência, né? A gente pode até usar de novo aqui o exemplo do pote e do barro. O pote é aquilo que é impermanente, mas também o pote é aquilo que é permanente, porque é o barro. Mas a forma pote, o nome pote sendo impermanente, se desfaz, enquanto o barro continua. Portanto, essa consciência está no permanente e no impermanente. Quando o sábio realmente compreende a grandeza e a onipresença desta consciência, o sábio não está mais sujeito ao sofrimento, porque o sofrimento ele só existe por causa de alguma coisa muito pontual. O sofrimento só existe por alguma causa, enquanto a felicidade, como a gente acabou de ver, é natural para tudo e todos. E ali, a Upanishad fala mais uma outra coisa muito interessante que também aparece no Yoga Sutra de Patanjali, que é o seguinte: a Upanishad diz que este ser, esta consciência, não tem como ser conhecida através da mente ou do intelecto, não tem como ser conhecida através dos estudos, não tem como ser conhecida através das escrituras. Por quê? Porque este não é um conhecimento empírico, este não é um conhecimento oriundo de uma experiência. Este é um conhecimento bastante especial, porque não é o conhecimento de um objeto, é o conhecimento da base de todos os objetos. E por que eu digo que existe uma relação aqui com o que Patanjali diz nos Yoga Sutras? Porque Patanjali, no primeiro capítulo dos Yoga Sutras, no Sutra 2, ele define yoga da seguinte forma: Yogas Chitta Vritti Nirodha, ou seja, yoga é a capacidade de estabelecer um comando sobre a mente. Ok, ter um comando sobre a mente não diz muita coisa. A gente tem que entender por que eu quero ter um comando sobre a mente. E ali você tem que fazer com que o sutra se abra um pouquinho mais. E ali, quando o sutra se abre um pouquinho mais, você entende que você quer ter um comando sobre a mente para não se manter identificado com os objetos com os quais você se relaciona, que são esses objetos efêmeros, que são estes objetos colocados como pares de opostos, que a Upanishad aqui acabou de falar. Então, uma vez que a mente está livre das identificações com os objetos com os quais se relaciona, Patanjali fecha esse pensamento no Sutra 3, dizendo Tadadrashtu Swarupe Avasthanam, ou seja, Tada, então, aquele que dissolve as identificações com os objetos com os quais se relaciona, Drashtuhu, enxerga Swarupaha, a sua natureza. Então, uma vez que eu dissolvo as identificações com os objetos com os quais eu me relaciono, não significa que eu deixo de me relacionar com os objetos, mas significa que eu não me vejo mais preso à natureza daqueles objetos. Eu me vejo livre. Então,
esta visão sobre a qual Patanjali fala aqui não é oriunda de um processo intelectual, não é oriunda de um processo conceitual, porque por enquanto nós estamos trabalhando com processos conceituais em relação ao ser. Enquanto eu não compreendo a natureza do ser, a minha mente precisa trabalhar com conceitos. Mas é necessário que em um determinado momento estes conceitos sejam deixados de lado para que eu veja, para que eu enxergue diretamente aquilo que precisa ser visto. Então, Patanjali quer dizer que aquilo que está diante dos seus olhos, quando os seus olhos estão prontos para ver, não é um conceito estabelecido por uma outra pessoa que chegou até você, mas é aquilo realmente que está na sua frente. Então, aquilo que está à sua frente não é uma construção da mente, não é um conceito, é, de fato, aquilo que existe. Portanto, o processo cognitivo dentro desse estudo significa a preparação dos olhos. Os seus olhos devem estar preparados para enxergar em um determinado momento. E ali a última escolha que você pode fazer é se você vai manter os seus olhos fechados, ou seja, se você vai permanecer na ignorância ou se você vai realmente abri-los para enxergar aquilo que está diante de você. Mas uma vez que os seus olhos estão abertos e uma vez que os seus olhos estão funcionando adequadamente, aquilo que está na sua frente não pode ser negado. Não é uma criação, não é uma invenção, não é uma ilusão. É aquilo que está diante dos seus olhos. Então Patanjali usa essa explicação nos Yoga Sutras e a Katha Upanishad fala a mesma coisa aqui nesse mantra, que é o ser, ele não pode ser conhecido através dessas experiências conceituais que vêm através da mente, através dos estudos, das escrituras e tudo mais. Não, é necessário que haja uma mente madura, preparada, objetiva e clara para ver, para enxergar, para entender aquilo que é a sua real natureza. Então, enquanto a gente está no campo conceitual, nós estamos ainda no campo da crença, na fase de dar o voto de segurança, de dar o voto de confiança para essa tradição que nós estamos estudando. Esse voto de confiança vai ser deixado de lado, não vai ser mais necessário no momento em que você enxergar por si só isto que num primeiro momento é conceitual e que num próximo momento torna-se realmente um entendimento livre de qualquer outro apoio, mas estabelecido pela visão definitiva e clara de quem você é. Então, hoje foi um pouquinho mais cabeludo, né? E é assim, a Upanishad vai ficando um pouquinho mais cabeluda e eu vou tentando aqui fazer uma graça, tentando trazer isso para as palavras mais simples, para que a gente possa compreender de uma forma mais tranquila. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om.